Um dia, um estudante chamado Selim achou que seria interessante fazer um experimento para descobrir a aceleração de um carro. Seguindo o conselho do professor de Física 1, ele mediu a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Agora, cabe a nós ajudarmos ele a encontrar a aceleração, plotando um gráfico para encontrar a taxa de variação dos dados obtidos por Seninha. Vamos lá! Olá a todos, sejam bem-vindos à saga Conhecimentos para Experimentos. Eu sou o Matheus, sou o monitor da disciplina, e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre como fazer gráficos em papel milimetrado. Isso mesmo, senhoras e senhores, vamos voltar à escola e vamos começar a desenhar no papel. Antes de começar essa aula, vamos ver duas coisas muito importantes. O primeiro tópico vai ser o seguinte: eu quero explicar para vocês o porquê que a gente cria gráfico. Eu sei, pode ser algo um pouco opcional, então, se você quiser, você pode pular. Na parte aqui de baixo do vídeo, se você dar uma olhada, sei lá, se você mexer o mouse, ou então você clicar na tela, você vai ver que tem um botão aqui na esquerda, talvez seja um pouco mais pra cá, não sei. Mas você pode clicar nele e você vai conseguir clicar em capítulos. E basicamente os capítulos vão estar divididos como estão de acordo daqui. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ir para o tópico 2, você pode ir para o tópico 2. Aproveitar que eu estou falando do tópico 2, aqui no tópico 2 você vai perceber que a gente já fala dos dados e do papel. Os dados que eu vou falar, no caso, são os dados do vídeo, né? Os dados que eu vou usar para fazer um exemplo depois. Porém, a interpretação que eu vou fazer ainda é válida para os dados que vocês vão obter. Ou, no caso, já obteram, né? E eu vou falar do papel. Nesse caso, o papel que eu vou falar vai ser um papel genérico, mas a ideia é para vocês interpretarem, para vocês aprenderem a ver o papel milimetrado, entender o que tem de elementos nele, por assim dizer, né? Para você poder fazer seu gráfico corretamente. O terceiro tópico que eu quero falar é sobre uma conversão dos dados, bem, os dados que você obteve, em uma posição no papel, em um XY no papel. Isso aqui envolve um pouco de matemática, um pouco de calculadora, mas não é nada demais, tudo bem? O quarto tópico vai ser sobre desenhar um gráfico mesmo. Então aqui a gente vai aprender o que faz, né? Como é que eu posso colocar meus dados no papel, os elementos comuns de um gráfico e, bem, a deixar o gráfico um pouco bonito, né? Ou deixar o gráfico um pouco elegante. E finalizando, a gente vai aprender como que a gente pode obter algumas informações interessantes no nosso gráfico, umas informações meio úteis. Basicamente, isso aqui é a parte da reta de ajuste, tanto que está escrito provavelmente no vídeo reta de ajuste. Ok? Aproveita aqui também para ver os materiais que você vai precisar para essa aula. Basicamente, se resume isso daqui: lápis, borracha, régua ou esquadro, ao menos uma folha de papel milimetrado, mas pode ser mais de uma, né? E uma calculadora, idealmente a científica, idealmente a calculadora científica que você vai usar durante a prova. Ah, e não tem, eu posso usar o telefone? Pode, claro que pode. Porém, eu recomendo que você use a calculadora científica que você tem. É um exercício interessante, né? Para você pegar o costume de como que utiliza ela. Então, dando sequência, vamos começar a ver o porquê que a gente faz gráficos. Basicamente, gráficos são uma excelente forma de se apresentar informações de forma compacta e de forma intuitiva. Por exemplo, olhando para esse gráfico aqui da figura 1, ele tem um elemento faltando, né? Aqui eu botei como todos os elementos, mas isso aqui é uma mentira. Então, deixa eu até apagar essa cara aqui. E já vou te explicar qual que é o elemento faltando que você provavelmente não percebeu. Mas, se olhar para esse gráfico aqui, você consegue entender, né? Que aqui no eixo vertical eu tenho, bem, a velocidade, né? Esse véu é de velocidade. Tá um pouco cortado porque faltou espaço. Metro por segundo, né? M é de metro, S é de segundo. Aqui no eixo horizontal, o eixo X, por assim dizer, né? Eu tenho o tempo normal e está medido em segundo. E aqui, bem, de elemento do meu gráfico, eu tenho esse negócio estranho, né? Esse é quase uma cruz, que aqui na direita eu tenho uma legenda também falando, né? Que é um dado experimental. A mesma coisa vale para essa linha laranja, que eu não sei o que é, mas se eu olhar aqui na direita eu vejo que é uma reta ajustada. E é uma reta levando em consideração as incertezas, né? Ela leva tanto a incerteza de X quanto a incerteza de Y. Ok, mas qual que é o elemento que está faltando nesse gráfico? Aí que tá. Eu falei para você qual que são os dados, né? O que temos aqui na esquerda, o que temos aqui na direita, o que é aqui cada um dos elementos, o que a gente tem visualmente no gráfico, mas sobre o que é esse gráfico? Tá, eu sei que é velocidade em função do tempo, mas de quê? Do quê? Para quê? Por quê? Ok, eu falei muitas palavras em sequência, eu tô abrindo repetido sentido, mas basicamente, um gráfico precisa de um título para você falar para o leitor o que é que você está falando aqui, o que esse gráfico representa. Então, esse é o elemento que falta, um título. Então, vamos botar aqui um título qualquer. Gráfico, título qualquer não, perdão, um título apropriado para o gráfico. Da velocidade, uma velocidade, pode ser de uma bicicleta, de uma bicicleta em função do tempo. Ficou um negócio bem grande, eu admito, mas é um título todo quanto apropriado, na minha opinião. Ah, eu não preciso colocar a legenda não, perdão. Eu não preciso colocar o que é velocidade, qual que é a unidade dela. Você pode, mas nesse caso aqui eu acho que já está bem claro que, bem, se eu estou falando velocidade, é só olhar aqui na esquerda, eu vejo que a velocidade está em metro por segundo. Mas se você quiser, você poderia botar metro por segundo aqui também. Mesma coisa vale para o tempo, né? Você poderia botar tempo aqui em segundo. É uma opção. Eu optei por não, tá? Então, essa é basicamente a ideia de um gráfico, né, os elementos muito brevemente mostrados de um gráfico. E a ideia é que seu gráfico ele tem que conter todos os elementos pelo simples fato de que não dá para entender o que está acontecendo no seu gráfico
se não tiver esses elementos. Imagina se não tivesse meu eixo X, né? Meu eixo X, não, perdão, meu eixo Y, não tivesse a legenda aqui e eu não tivesse o título. Eu não ia saber o que é. Na verdade, até mesmo se só tivesse o título, eu não tivesse meu eixo Y, eu não sabia o que é meu eixo, e qual que é a unidade dele, qual que é a unidade física, né? Isso aqui poderia ser quilômetros por hora, poderia ser milhas por hora, também existe, né? Ninguém usa, mas milhas por hora também existe. Poderia ser outra unidade esquisita também, mas, bem, se eu não tivesse esse elemento, eu não sabia o que é. Mesmo também eu poderia não ter os números, né? Eu poderia ter. Esse aqui poderia estar em branco para mim, eu poderia ter esquecido de colocar. Novamente, também está errado, também está faltando coisas. Então, o gráfico é uma forma muito boa de se apresentar informação? Ele é. Ele apresenta tudo muito compacto. Porém, se você fizer errado, bem, fica complicado de entender, né? Ok, eu já falei muita informação, agora a gente vai para o papel e começar a interpretar o que o papel propõe, por assim dizer, né? Esse daqui provavelmente é um papel semelhante ao que você tem. Bem, tirando o tamanho, né? Aqui é um papel de 4 por 8 centímetros. Ou seja, são 4 na vertical, né? Eu tenho 4 cm daqui. Eu consigo fazer isso? Quase que não consigo. Eu sou horrível desenhando, meu Deus do céu. Tá, mas isso aqui tem 4 centímetros. Deixa eu fazer isso aqui de novo, pelo amor de Deus. Voltei. Como você pode ver aqui. Bem, faltou um negocinho, dane-se. Vocês não estão vendo. Mas, basicamente, eu botei aqui algumas barrinhas e eu. Bem, aqui fica um pouco mais intuitivo que qual que é o tamanho de cada coisa. Aqui você está vendo que tem 4 centímetros, né? No eixo vertical. E no eixo horizontal, eu tenho um meio pequenininho aqui embaixo, né? Porque tem um negócio na frente. 8 centímetros. Tá, mas isso não é tudo, né? Você tá vendo que o papel milimetrado ele é composto de vários quadradinhos. Muitos quadradinhos. Até demais quadradinhos, né? E a ideia de cada um desses quadradinhos é que cada um tem o seu tamanho, bem, respectivo, para colocar assim, né? Você está provavelmente percebendo que são 3 tamanhos distintos. Tem um pouco de zoom aqui agora, talvez seja um pouco mais fácil de enxergar. Temos agora, por exemplo, deixa eu pegar aqui minha caneta de marcação. Tá vendo que tem tipo uma linhazinha aqui, aí depois tem outra linhazinha aqui, aí tem outra linhazinha aqui, outra linhazinha aqui. Então, isso é uma mini grade. Aí depois tem uma grade um pouco mais grossa, que tá marcando aqui, como você pode ver. E, além dessa grade, eu tenho essa grade mais grossa ainda, que tá dando uma volta. Oh, meu Deus, tá dando uma volta aqui. Cada uma dessas grades tem, respectivamente, né, 1 milímetro, 5 milímetros e 10 milímetros. Vamos demarcá-la um pouco melhor, né? Em vermelho, eu vou colocar aqui a grade de 1 centímetro, ou 10 milímetros, né? Depende de como você preferir. Essa daqui é um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 1 centímetro, e aqui eu também tenho 1 centímetro. Trocando agora para um menorzinho, né? Tem esse cara daqui até aqui. Esse aqui tem 5 milímetros. Então, aqui e aqui, os dois lados tem 5 milímetros. E o menorzinho do que esse, né? O cara que é menor ainda, tem 1 milímetro por 1 milímetro. E daí que vem o nome de papel milimetrado. Então, essa é a ideia do papel milimetrado, né? Para facilitar a sua vida, pra você não precisar de uma régua. Por mais que se você vai tentar desenhar alguma coisa assim no olhômetro, fica bem difícil. Então, por isso que eu recomendo que você utilize uma régua ainda assim. Ok? Então, essa é a ideia desse papel. É assim que se lê, né? Bem possível que o seu vem escrito, o tamanho dele tá... Na verdade, o tamanho dele geralmente vem escrito aqui na parte inferior. Na parte inferior esquerda, né? Ou na direita, tanto faz. Dá uma olhada, ver se está escrito. Caso contrário, infelizmente, você vai ter que contar os quadradinhos. Ok, agora vamos para a próxima etapa. Estamos agora na tabela. E, bem, primeiramente eu não sei qual que vai ser o meu eixo X, meu eixo Y. Mentira, eu sei sim, mas vamos fazer suspense, eu não sei ainda. Mas eu sei que meu objetivo é obter a aceleração. Eu quero medir para o Seninha a aceleração dele. Então, usando o nosso conhecimento de física, e se eu quero obter isso, implica basicamente que eu preciso que esse cara esteja em Y e esse cara esteja em X. Por quê? Porque quando a gente fizer Y em função de X, essa ideia vem um pouco da derivada, né? Já que, ao fim de tudo, eu vou traçar uma reta, né? Aquela reta de ajuste vai me dar um coeficiente angular. E esse coeficiente angular vai ser o que eu vou utilizar para poder encontrar a aceleração, né? Por assim dizer, uma aceleração média, levando em consideração as incertezas. Então, eu preciso que meu Y seja esse cara aqui e meu X seja esse cara daqui. E quando você fizer esse daqui em termos de unidade, né? Se eu fizesse aqui, por exemplo, pensando em unidade, né? Y é metro por segundo, então posso botar aqui, né? Metro por segundo dividido por segundo. Fazendo essa continha aqui, você vai perceber que isso aqui vai dar exatamente esse cara daqui. Ok? Então, nessa análise agora do Y e do X, vamos pensar um pouquinho sobre os dados que a gente obteve. Primeiramente, você está vendo que cada um desses dados, né, o X e o Y, eles têm sua respectiva incerteza para cada um deles. Ou melhor, né, o X tem uma incerteza fixa, de 0,2, e o Y tem uma incerteza um pouco variável, que tem um dado que dá 2 e o resto dá 3 em todos. Tudo bem até aí? Primeiramente, você está vendo aqui que no X, né, eu tenho, começa em 1, né, vai até 3,5. Será que começa? Se a gente levar em consideração a incerteza, e você se lembra que, basicamente, né, incerteza significa que, nesse caso, vamos olhar para o analisar 1, né? Representando 1 de uma forma um pouco mais convencional, eu tenho que é de 1,0 mais ou menos 0,2. Aí agora eu lembro vocês algo que, se você já fez menor de fizeste, você já viu.
quando a gente fala que um valor é escrito essa notaçãozinha aqui, né? Quando eu falo para vocês, não, eu obtive uma medida de 1,0 mais ou menos 0,2. Tem uma propriedade bem interessante, que é a seguinte: você não necessariamente sabe qual que é o valor que você obteve. Você não sabe exatamente qual que é a medida que você tem, né? Tanto que o que a gente diz quando a gente tem essa incerteza assim, quando a gente tem esse negocinho aqui na direita, né? É o nosso grau de confiança nessa medida. Então, de certa forma, né? Quanto mais confiante você está na medida, menor é esse valor. Tá, ok, mas o que isso quer dizer, por assim dizer, matematicamente, né? O que isso quer dizer é o seguinte, que a medida que eu obtive, ou nesse caso, né, a medida que o Seninha obteve, foi um valor que estava entre menos 0,2 e mais 0,2. Ok, tudo bem até aí, né? Então, pensando, né, em termos matemáticos, eu posso afirmar que o valor obtido por Seninha foi, bem, no caso está entre 0,8 e 1,2, né? Isso é 1,2. Então, deixa eu botar aqui, 1,2. Ok, então essa é a minha medida, né? Por assim dizer, né? Esse é o domínio das medidas que são possíveis para o primeiro dado, né? Para o caso 1. Agora, se a gente pensar em termos de o menor valor possível, o menor valor possível que eu tenho para a medida 1 vai ser se eu obter, né, exatamente 0,8, se eu obter esse valor mais à esquerda, né? Para assim dizer, né? Então, ok, então se o menor valor possível que eu tenho como obter é 0,8, o meu menor valor possível no total, no meu x, né, no minha coluna de tempo, é de 0,8. Usando essa mesma lógica, só que de forma recíproca, né, de forma inversa, olhando aqui para o último dado, né, para o sexto dado, eu tenho aqui 3,5 mais ou menos 0,2. Dessa forma, então eu posso escrever 3,5 menos 2 dá 3,3, isso, 3,3 até 3,7, né? Isso, tô bom de conta, viu? Ok, então, olhando por outro lado, né, para o maior valor possível, eu tenho que o maior valor possível vai ser 3,7. Então, o meu verdadeiro domínio, né, o verdadeiro espaçamento assim dos meus dados é de 0,8 até 3,7. Ok, enquanto isso não vai ser útil agora, saber o menor valor e o maior valor vai ser útil na próxima etapa, né, de matemática. Aproveita aqui também para fazer a conta logo pro lado do y, né? Aqui a gente tem o nosso primeiro dado é 5 mais ou menos, aqui mais ou menos, 0,2 não, só 2. Então, 5 mais ou menos 2, bem, eu posso falar que isso aqui vai ser, o menor dado vai ser 5 menos 2 dá 3. Então, o meu menor dado aqui vai ser 3, já o meu maior dado vai ser 36 mais 3. 33 mais 3 dá 39, né? Então, comparando, né, aqui vai de 3 até 39, e aqui na esquerda eu vou de 0,8 até 3,7. Ok. Por agora, só tendo isso em mente já basta. Eu recomendo sim que você faça isso nos seus próprios dados, né, para ter uma noção do que está acontecendo. E vamos para a parte matemática da coisa, né? Primeiramente, vocês estão vendo aqui que, bem, se você leu e não sabe, você vai ver que tem uma palavra-chave aqui muito elegante. Regras 3. Eu não sei você, mas eu sou muito fã da regras 3, principalmente regras 3 simples, porque é simples e é trivialmente, bem, trivial não, mas é suficientemente fácil de aplicar ela. E, basicamente, a ideia de você converter um dado experimental, né, para um dado no papel é uma regra 3. E ela está escrita aqui, né? Os seus dados experimentais, não sei quais são exatamente, mas poderiam ser os dados de X, né? Eles vão vir aqui em cima. Você vai dividir eles pelo domínio matemático, por assim dizer, né? Mas não é exatamente domínio matemático, é tipo que um domínio, bem, como a gente definiu anteriormente, seria o domínio, né, do menor valor e maior valor possível. Mas tem um certo asterisco que eu quero colocar aí, porque não é só isso. Você tem algo além, vamos colocar assim, né? Eu vou explicar já já o que isso é. Ok, então, essa seria a primeira parte. Já na direita, a gente tem os dados no papel. Esse aqui seria o nosso incógnito, então você não sabe o que é isso ainda, é o que você quer descobrir. E você tem um domínio do papel. Ok, então esse domínio do papel, o que ele é? O seu papel ele vai ter um tamanho, né? A gente definiu isso anteriormente na figura 2, isso, na figura 2. Esse papel aqui ele é de 4 por 8. Então, o domínio, por exemplo, em Y, para mim, seria 4 centímetros. O domínio em X seria 8 centímetros, né? Ou então 4 e 8 diretamente, né? O seu papel, ele provavelmente vai ser algo, sei lá, né? 18 centímetros no X e 28 no vertical, né? 28 em Y. Vai ser exatamente isso? Não sei. Mas você verifica, vai estar escrito em algum lugar, você conta e você vai ter o domínio do seu papel. Ok, e já com isso já posso fazer a conta? Já pode. Algumas pessoas conseguem fazer a conta, já conseguem ter uma noção muito boa de gráficos e
enxergar visualmente isso muito bem, já com só com essa ideia aqui. Eu sou praticamente uma pessoa que tem bastante dificuldade de enxergar isso rápido, né? Então, o que eu proponho, na verdade, é que a gente use uma equação que basicamente pega isso daqui e deixa um pouco mais claro as coisas, né? Vamos avançar a página? Aqui está ela. Essa equação aqui é basicamente a equação mais importante do vídeo e vai ser o que a gente vai usar para muita coisa, né? Mas vamos com calma. Primeiramente, a gente tem a nossa parte esquerda da igualdade, né? A posição física no papel. Bem, o nome é, eu acho que é autoexplicativo quase, né? Isso aqui é a nossa incógnita, isso aqui é o que a gente vai estar querendo. Ela vai dar a posição física, né, em centímetros, ou nesse caso divisões, já vou entrar nisso aqui, o que que é? É a posição física no papel. Ok, tudo bem até aí. Eu vou ignorar essa parte aqui da esquerda, não, do meio, né? E eu vou pular aqui para o que está marcado, divisão. O conceito de divisão, basicamente, é o seguinte. Se você tiver com uma medida ou algo assim no seu gráfico, às vezes fica falando, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, mentalmente pode confundir. Ou então para falar pro professor, pro colega, sei lá, às vezes falar centímetros confunde, às vezes você tá fazendo alguma medida que também é centímetros, então você vai ficar assim, é o centímetro do papel ou o centímetro da medida? Então, a ideia para você tornar o papel um pouco mais exclusivo, tornar o papel um pouco mais único, né, pra você não se confundir, é você falar que 1 centímetro do papel também equivale a uma divisão. A ideia é que o centímetro do papel é a maior divisão que o seu papel tem, tipo assim, a maior divisão possível, né? Centímetro é uma divisão, se você não quiser usar, você não usa, você pensa que é sempre 1 centímetro, tá? Eu vou ficar trocando entre os dois, enquanto eu lembrar de usar um eu uso, quando eu lembrar de usar outro eu uso outro. Eu sou um pouco confuso, admito essa parte, mas tá bom? Tá. Então, olhando agora para a meiota da equação, a gente tem, primeiro, né, o nosso valor experimental, que é o valor que você vai colocar, o valor que, bem, no caso estaria escrito aqui na tabela 1, poderia colocar o 1,5, eu poderia colocar o 22, o 28, o 36, o 3, e assim por diante. Ok. Então, esse seria um valor experimental. O valor experimental ele vai ter a sua origem, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, voltando para a tabela 1, a gente viu anteriormente que, por exemplo, na tabela a origem do x seria 0,8, no menor valor possível. E o maior valor possível seria o 3,7. Já pensando em termos de domínio, eu já poderia falar para você que não. O meu domínio, né, ele vai de 3,7 até 0,8, onde 0,8 é a minha origem. Mas tem um detalhe. Vamos para a figura 1. E eu tô transitando o gráfico todo, né? Tô usando esse slide pra lá e pra cá, pra cá e pra lá, mas vamos que vamos. Bem, aqui temos a figura 1 e você vê meus dados experimentais, né? E você vê que ele não tá colado na borda, né? Tá vendo que tem tipo, uma distânciazinha aqui, eu não sei qual é a distância, deve ser de... Parece ser um pouco mais de 0,1, visualmente parece ser, não tenho certeza. Mas, tipo assim, eu tenho uma distânciazinha aqui, eu tenho uma distânciazinha aqui, outra aqui, né? Outra aqui. São tamanhos diferentes, eu acho que horizontalmente tem um tamanho e verticalmente tem outro, mas, independente desse fato, eu tenho uma folga, por assim dizer, né, das bordas. E a ideia dessa folga é a seguinte: eu não quero que meu dado ele fique em cima da borda do papel, ou nesse caso, em cima da figura, né? A ideia é que seja algo visualmente agradável e seja algo fácil de enxergar. Se, por exemplo, se eu tivesse a minha borda em cima daqui, né, ou em cima daqui, que seja, ia ficar difícil de enxergar, você ia ficar confuso, ia ficar com essa borda preta em cima do negócio azul, ia ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não entendo nada, ai meu Deus. Então a ideia você não faz isso, você dá uma folguinha, por assim dizer, né? Você dá um valor menor e maior para o seu domínio. Então, se a gente voltasse para cá, em vez de eu falar que meu domínio vai de 0,8, né, começa em 0,8, eu vou falar que ele começa em, por exemplo, pode ser 0,5. E ele vai até, se eu usar um valor uniforme, né, se aqui eu reduzir 0,3, aqui eu vou aumentar 0,3 também. Então, aqui vai até 4, né? 3,7 mais... dá 4. Deixa eu só ajeitar esse 4 que ficou feio. Ok, então essa é a ideia. Tudo bem, tá aí. Mas... é simples assim? Eu só preciso fazer um 0,3? Não, não é exatamente um 0,3. Às vezes você pode botar um valor diferente. Por exemplo, vamos analisar o Y, né? O Y, o menor valor dele, né, vai ser 3 e o maior valor vai ser 39. Então, se eu quisesse dar uma folga de 0,3, não ia ser muito útil, né? Ia ser um valor pequeno. Eu poderia dar uma folga de 3, na verdade, né? Eu poderia começar, então, em vez de começar em 3, eu começo em 0 e eu vou até 39 mais 3 dá 42. Então, eu vou até 42. E essa seria uma forma aceitável. Tem que ser uniforme, por assim dizer, né? Tem que o valor que eu vou botar na folga para o limite inferior e o limite superior tem que ser o mesmo? Não. É recomendado? Eu acho que sim, na minha opinião, eu diria que sim.
Mas, por exemplo, aqui no x, né, se eu não quisesse começar em 0,5, quisesse começar em 0, por exemplo, também é algo aceitável. O gráfico ele ia ficar um pouco deslocado para a direita, né? Ele ia ficar um pouco jogado para a direita. Mas nada, por assim dizer, horrível, né? O problema realmente é quando você faz algo, por exemplo, assim, quando o seu maior valor, não, seu valor inicial é tipo 100, né? Então ele vai ficar muito deslocado. Claro, são casos e casos, né? Você vai ter que avaliar você mesmo, você vai ter que ver se a distância é muito grande. A ideia é que seu gráfico, ele, supondo que isso aqui seja uma folha, né? Seu gráfico ele tem que ficar aqui na meiota do papel. Ele não tem que ficar nem muito para direita, nem muito para esquerda, nem muito para cima, nem muito para baixo. Ele tem que ficar no meio. Tem que ficar, por assim dizer, uniformemente distribuído, né? Vou apagar esse cara aqui. Então, essa é a ideia, de certa forma, né? Com isso em mente, a gente pode voltar para cá e falar: ah, tá, meu domínio vai ser valor tal, tal, tal. Eu vou no papel, quando a gente começar a fazer esses dados realmente exemplo no papel, eu vou falar de novo domínio, não se preocupe, mas eu provavelmente vou escolher, eu acho que eu vou escolher isso mesmo, eu vou botar aqui como 0 na origem do x e 0 na origem do y, para facilitar minha vida. Eu recomendo que você faça, especialmente para você ter uma diferença e poder treinar um pouco mais, né? Começando em 0,5, para você ver como é que fica, ok? Vou pegar esse cara aqui, vamos voltar lá para matemática, né, para a equação, tá? Definindo o domínio, definindo a origem, a gente também tem o tamanho do papel. Basicamente, o tamanho do papel vai ser, como você pode estar presumindo, é o tamanho que você quer do papel. Ok. Nessa parte agora é um pouco mais interessante porque é algo muito opinião, né? Mas o tamanho do papel, você idealmente vai usar o seu papel todo, mas se você não quiser, você pode usar uma parte do papel todo, né? Se eu quisesse utilizar, por exemplo, se o meu papel tem 18 centímetros na horizontal, eu quero usar só 15, eu posso. Ele vai ficar um pouco reduzido, né? Às vezes você faz isso para simplificar alguma conta, inclusive, né? Às vezes tem algum valor aqui que fica mais fácil de você fazer quando dá 15, ignora os cachorros gritando de fundo. Ou às vezes, não, às vezes você precisa usar o 18, que fica uma conta mais fácil. Às vezes você quer usar, sei lá, 17. Eu tô dando exemplos aleatórios agora, né? Mas você pode manipular esse valor um pouquinho para facilitar a sua vida. Mas no geral, tenta usar o máximo que você consegue. Essa é a minha dica. Enfim, e essa é a ideia da equação. Com base nisso, a gente consegue fazer um gráfico elegante, um gráfico com seus pontos facilmente objetivos, né? Então, vamos começar a botar a mão na massa, né? Acho que tá na hora já. Roda a vinheta. Não, não roda a vinheta porque eu não tenho vinheta para fazer. Vamos. Já volto. Estamos agora no nosso lindo papel, bem pequeno papel, inclusive, né? Ele é um papel de 18 centímetros de horizontal, como você pode ver aqui embaixo, e 14 na vertical, como você pode ver aqui embaixo. Eu botei horizontal primeiro, vertical depois. Ok, tudo bem até aí. O ponto é um papel pequeno, ele é um papel bem minúsculo, né? Então, todas as contas que eu vou fazer aqui certamente não vão se aplicar ao seu papel. E mesmo que pudesse aplicar, né? Mesmo que você pudesse reduzir o seu papel até ele ficar desse tamanho, eu não recomendo, ok? Todas as contas que eu fizer nesse vídeo, eu recomendo que você tente fazer você mesmo, ok? Os resultados finais mesmo, devem ser o mesmo, né? Deve ser um gráfico visualmente semelhante. Mas no fim de tudo, a ideia é essa, né? A ideia é que vocês, botem a mão na massa, vamos colocar assim, né? De qualquer forma, na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso a um link que eu vou colocar lá de um arquivo que eu vou colocar no meu Google Drive, que vocês podem baixar. Vai ser um PDFzinho que vai ter basicamente o gabarito, né? Vai ter, eu vou supor, né, um tamanho de papel mais comum, né? E eu vou botar todas as contas e como que elas ficariam, né? O seu resultado. Para você ter uma ideia de como é que ficaria, se você fez alguma coisa de errado, então qualquer coisa do tipo. É um valor de referência, né? Um lugar para você poder verificar se você fez certo ou não. Ok, até aí? Eu peço que você não olhe aquele documento antes de você tentar fazer você mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou falar é o seguinte. Esse papel, por agora, não serve de muita coisa. Bem, no caso ele serve, né? O interessante dele é que a gente queria saber o tamanho dele. Como a gente viu anteriormente, é interessante sempre saber o tamanho do seu papel. Ter isso em mente, porque quando a gente for fazer as contas, a gente vai fazer as contas agora, a gente vai utilizar esse tamanho do papel, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer continhas. Aqui embaixo eu tenho, dois prints, né? Eu tenho a equação, aquela equação que eu propus no finalzinho, de posição física no papel, igual aquele tanto de coisa, tudo bem até aí. E eu tenho aqueles dados de ceninha, tá? Então a gente tem o dado 1 até o dado 6, todos eles da mesma forma que estava lá. E para finalizar, tem o tamanho do papel aqui embaixo, ok? Então vamos lá começar a fazer as continhas. Primeiramente, a gente tem aqui nossos lindos dados, então a gente tem que, deixa eu demarcar, né? Esse aqui é o nosso x, esse aqui é o nosso y, e cada um deles vai ter que, eles têm que estar dentro do seu domínio, mas um negocinho ali para ficar algo elegante, algo bonito, né? Então, vamos começar a pensar aqui, por exemplo, no domínio do nosso x. Anteriormente eu falei, alguns minutos atrás, né? Eu falei para vocês que seria interessante, por exemplo, o último dado, ele tem uma folga de 0,3, né? Então, por exemplo, como o último dado, o tamanho absoluto dele seria 3,5 mais 0,2, ou seja, né, se a gente fizer essa somazinha aqui, você vai obter 3,7
seria legal a gente arredondar isso aqui para 4,0, né? Então, o que eu fiz aqui foi adicionar 0,3. Deixa eu até arrumar esse cara aqui e te dar um pouco de zoom. O que eu fiz aqui foi adicionar o 0,3. Ok, tudo bem até aí, né? Tá, então se eu fiz isso aqui, né? Se eu somei 0,3, eu poderia, para manter simetria, subtrair 0,3 daqui do 0,8, né? Então, se eu pegar aqui 1 e subtrair 0,2, eu vou obter 0,8. Onde, se eu fizer o mesmo processo que eu fiz aqui embaixo, né, adicionar uma folga de 0,3, esse cara ele vai virar 0,5. Beleza. Então eu poderia fazer isso aqui por simetria. Você também pode, se você preferir, começar em 0. Então, ao invés do meu gráfico no eixo X, né, ele começar em 0,5, eu poderia começar em 0. Então, deixa eu botar aqui, 0. É uma possibilidade, de fato, você pode. Nos testes que eu fiz antes desse vídeo começar, quando você começa em 0, o gráfico ele fica um tanto deslocado para a direita. Não fica feio, por assim dizer, né? É só que, bem, a gente pode começar em 0,5. É bom que eu consigo mostrar alguns exemplos a mais. Então, vamos começar em 0,5, né? Ué, Matheus, mas você não disse que você ia começar em 0. É, eu disse que ia começar em 0, mas eu mudei de opinião. Ok, então vamos definir nosso domínio. Vamos botar aqui. Dom de x é igual a... Aí eu abro colchetes. É colchetes isso daqui? Barra. Não lembro de cabeça. 0,5 até 4,0. Então, esse é o nosso domínio de x. E agora, vamos repetir esse mesmo processo de domínio para o eixo y. Então, vamos para cá e vamos olhar esse v aqui, né? Esse lindo v de velocidade. Primeiramente, vamos olhar os limites, né? Você vê aqui que fazendo uma simples conta de subtração, você tem 5 menos 2, né? Então vai dar 3. E aqui vai ser 36 mais 3, que vai dar 39, né? 39. Ok. Agora, meu menor dado é 3. Meu maior dado é 39. Bem, eu posso, se eu quiser, né? Subtrair 2. Então aqui ficaria 1, né? Ops. Aqui ficaria 1. E aqui ficaria 39 mais 2, dá 41. Porém, eu posso também fazer algo um pouco mais elegante, né? Em vez de começar em 1, que ficaria esquisito, eu posso começar em 0. Então, vou pegar esse cara ali, eu posso começar em 0. Ou seja, eu estou dando uma folga de 3. Eu acho que uma folga de 3 é aceitável ainda assim, né? Então, deixa eu apagar esse 41 aqui. 39 mais 3 vira 42. Então, 42. Então, eu posso dizer que esse é meu domínio, né? Você poderia manter o 41 e 1, né? Como valor de domínio. Você pode botar um valor diferente. Eu acho mais fácil começar em 0. Eu gosto de começar em 0 sempre que possível. Mas, enfim, é uma opinião. No gráfico, tudo é sempre uma opinião, né? Se você preferir começar em 0, você começa. Se preferir começar em 1, você começa em 1. Ok? Mas vamos lá. Novamente, vou escrever aqui o domínio de y. A gente vai sair, então, do 0 e a gente vai até o 42. Ok, tudo bem até aí. Então, a gente tem o nosso domínio, né? Tanto do x quanto do y. E disso a gente pode começar a fazer a nossa conta de matemática, né? A nossa conversão de dados. O que eu vou fazer então é simples. Eu vou pegar, por exemplo, o dado 1, esse carinha aqui que está escrito 1, vou colocar ele aqui no valor experimental. Depois disso eu vou subtrair ele pela sua origem, se tiver, né? E nesse caso tem, a origem vai ser 0,5. Depois eu vou dividir ele pelo domínio, que o domínio está sendo dividido pelo tamanho do papel. Então, né, só para ficar um pouco mais claro, esse cara aqui tem um parênteses, né? Tanto que esses dois aqui estão um tamanho reduzido, que está um em cima do outro, por assim dizer, né? Ok, tudo bem até aí. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou escrever essa parte aqui de cima, né? Valor experimental menos origem. Mas, onde que eu vou escrever isso? Como é que eu vou me organizar? Bem, aí que entra uma sugestão minha. E deixa eu apagar esse cara daqui. O que eu sugiro para vocês é que, supondo que você já tenha tido no seu papel algo assim, né? De x, sigma x, y, sigma y. Você pode criar ou uma tabela nova, né, que está ao lado da sua tabela, ou então fazer que nem eu vou fazer aqui agora. Pegar o espaçamento que está entre os dados, né? Por exemplo, aqui eu posso traçar uma linha, aqui eu posso traçar outra linha. E, bem, eu acabei de criar uma coluna que eu acabei de inventar, né? Uma nova coluna recém-inventada. E o que eu vou fazer com essa coluna é o seguinte. Eu vou preencher aqui com meus dados modificados. Então, por exemplo, eu posso botar aqui um x mod. O mod, nesse caso, não indica módulo, indica modificado. E o que eu vou botar aqui vai ser, por exemplo, o meu valor em centímetros. Então, vamos supor aqui que o meu primeiro dado, esse 1,0, ele está em 2 centímetros. Então, quando eu for fazer meu gráfico no papel, né, quando eu for começar a botar pontos aqui, eu vou falar assim, não, o meu primeiro dado, meu primeiro x, ele vai estar no 2. Então, aqui é o 0 centímetros, aqui é 1 centímetro, aqui é 2 centímetros, então sei que meu dado 1,0 vai estar aqui. Então, eu vou marcar um pontinho, sei lá, aqui, né? Dando um exemplo. Enfim, essa seria a ideia. É para isso que eu faço essa tabela, porque facilita para eu poder fazer as contas logo todas de uma vez só, e depois eu volto atrás e desenho tudo no papel. Deixa eu apagar esse cara daqui. É claro, você pode ter outras formas de fazer isso. Se você achar melhor fazer tudo direto, você pode fazer tudo direto. Eu prefiro fazer com mais paciência. Então, tá, de qualquer forma,
eu tenho aqui o tempo, o x modificado, né? Então, eu botei um 2 aqui, mas eu vou apagar ele porque não é 2 de fato. Ou talvez seja, não sei. E aqui eu vou botar minha continha, então, só para ter um exemplo, né? Como é que faria. A conta que eu vou fazer na minha calculadora vai ser o seguinte. Eu vou botar aqui, né? 1 menos a origem, o menor dado, né, do x. Se eu até descer aqui, a gente pode ver aqui embaixo, né, que vai ser 0,5 na minha origem, é o menor dado que eu tenho na domínio de x. Então, eu vou botar aqui 1 menos 0,5 dividido por, abre parênteses, o domínio. Então, vai ser 4 menos 0,5. Então, eu vou botar aqui 4 menos 0,5. E isso tudo vai estar dividido por o tamanho do papel em x. O tamanho do papel em x está escrito aqui embaixo, né? Horizontal, 18 centímetros. Então, dividido por 18. Meu Deus, escrita feia. Deixa... Não, tá bom. Enfim, essa seria a ideia, com uma letra um pouco mais elegante, seria necessária, mas é 1 menos 0,5 dividido por 4 menos 0,5, que está dividido por 18. Vamos colocar isso numa calculadora, que tal, né? Tem aqui uma lindíssima calculadora aqui, provavelmente semelhante à calculadora que vocês têm, e eu vou começar a inserir os valores, então, vamos lá. Primeiramente, ela tem um botão de fração, talvez não tenha na sua, mas você pode usar isso daqui, então. Por exemplo, eu vou usar 1 menos 0,5. Então, tem essa primeira partezinha aqui da minha conta, eu já tenho feito aqui, né? Aí eu aperto para a direita e agora eu digito o resto da minha fração. Então, novamente, eu abro outra fração. E aqui eu vou digitar 4 menos 0,5 dividido por 18, né? Então, aperto igual, 18 sobre 7, ou então 2,57, não sei o que, sei lá, beleza. 2,57, né? E aqui eu vou digitar 2,57. Mas vamos pensar aqui. Se eu estou trabalhando com centímetros, né? Então, o que eu estou escrevendo aqui, né? O que eu escrevi nesse instante foi 25,7 milímetros. 25,7 milímetros não é algo que eu consigo marcar, né? Eu não sei vocês, mas eu não tenho essa precisão toda. Então, o que eu recomendo que você faça é deixe sempre uma casa decimal após a vírgula, se você estiver trabalhando em centímetros, né? Ou, se for em milímetros, você não deixa nenhuma casa decimal após a vírgula. Ok? Então, deixa eu apagar esse cara daqui. E deixa eu apagar esse 7 ali. E vamos arredondar esse aqui para 6, né? Tira o 7. Daqui haverá 2,6. Ok? Então, vamos dar sequência. Vamos fazer 1,5? Não, na verdade eu vou pular logo para o último dado. Isso é algo que eu recomendo que você faça. Ao invés de você fazer de forma linear, né? Eu recomendo que você trabalhe, bem, no primeiro e depois o último. Aí depois você faz o do meio, né? Depois você faz esses caras daqui. Mas para que eu recomendo que você faça o primeiro e o último? A ideia é simples. Se a gente olhar aqui no nosso papel, você vai poder, bem, que nem eu fiz anteriormente, eu marquei um valor suporte 2, né? Então agora a gente sabe que o nosso valor vai ser 2,6, então vai ser algo tipo... deixa eu pegar uma reta aqui, vai ser algo aqui, né? Eu acho. Tá. Então o primeiro dado vai estar aqui. Ok, é uma folga aceitável, né, da borda, não tem nada demais, tudo bem até aí. Deixa eu apagar esse cara aqui de novo. Aí, eu também quero avaliar se a folga na direita também é boa. Nesse caso, como eu estou fazendo um exemplo simétrico, eu sei que vai estar ok. Mas, se não fosse simétrico, eu teria que avaliar sim, né? Eu preciso ver se o dado, se o meu gráfico ele está realmente centralizado no papel. Isso é importante, é algo que me dá ponto, né? Se o seu gráfico não está bonito, se o seu gráfico não é apresentável, você vai estar perdendo ali alguns pontos que o professor vai tirar. Porque a ideia do gráfico é seja uma forma interessante de apresentar a sua idade, uma forma elegante, né? Então, vamos ter isso em mente quando a gente for fazer o nosso gráfico, beleza? Vamos, de fato, fazer a conta, né? Voltando para a calculadora, eu sei agora, então, que esse 1 que eu botei aqui no começo vai virar um 3,5, né? Deixa eu até verificar aqui, vou descer um pouco mais. 3,5. Então, vamos lá. O que eu vou fazer para não ter que reescrever isso aqui tudo de novo é, eu vou clicar nas setinhas para poder voltar e editar aquele 1, né? Então, pronto, cheguei no 1, vou apagar e vou digitar 3,5. Aperto igual, 108 dividido por 7, ou 15,42. Então, vamos lá. Vou digitar aqui, 15,42 vai virar 4, né? Então, 15,4. Novamente, eu vou subir no papel e vou procurar aqui o 15. 15 vai ser esse cara daqui, portanto, 15,4 vai estar aqui, né? Isso. Vou subir nesse cara daqui. Pronto. Enfim, por ser um gráfico simétrico, eu estou vendo aqui que a margem na esquerda, né, a distância da esquerda e a distância da direita é a mesma. É o esperado, né? Tudo bem até aí. Então, deixa eu apagar esse cara daqui. Deixa eu apagar esse cara daqui também. E agora você poderia fazer a conta dos dados do meio. Eu vou fazer essa no off, beleza? Não vou fazer isso aqui com vocês, não. O que eu vou fazer com vocês vai ser a conta do y. Então, por exemplo, vamos preencher agora nossos dados de y. Vamos fazer a mesma coisa aqui de xmod, né? Deixa eu apagar esse cara daqui. E eu vou criar uma colunazinha de xmod. Então, vamos lá. Ymod. Perfeito. Então, vamos começar com 5, né? Dessa vez, no y, a gente viu que nossa origem, por assim dizer, né? O nosso menor dado vai ser 0. Então, eu não vou ter que subtrair por nada. Esse cara aqui vai ficar em branco. Tudo bem até aí. Então, o meu foco passa a ser só botar o valor experimental e dividir ele pelo domínio, que está dividido pelo tamanho do papel. E vale lembrar aqui que o tamanho do meu papel na vertical é só de 14 centímetros. Então, vamos começar a fazer contas, né? Eu vou apagar esse cara aqui.
E eu vou começar a digitar então. Primeiro eu vou ver fração, né? E vou digitar aqui 5, setinha para direita. E esse cara eu vou dividir por... Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma olhada no domínio, que eu já esqueci o valor, né? 42 menos 0. Então, só 42. 42. E o 42 vai estar dividido por 14. Aperto igual 5 sobre 3. Ou então 1,66667. Tá. 1,7, né? 1,7. Ok, tudo bem até aí. Ah, e um detalhe bem importante para vocês é o seguinte. Esse cara que está dentro da fração, né? Esse domínio dividido pelo tamanho do papel, ele vai ser muito útil. Não agora, mas daqui a uns minutinhos. Então, eu recomendo que você anote essa fração como um K. Vamos pensar assim, né? Por exemplo, um K de X ou K de Y, né? Depende do valor que você está querendo usar na hora. A gente vai usar esses Ks daqui a pouco. Não agora. Mas por agora só tenha isso em mente. Beleza? Então, vamos voltar ao nosso papel, né? Vamos pensar aqui agora para o nosso 36. Pensar não, né? Vamos calcular. Volto para minha calculadora e eu vou apagar aquele 5. E agora eu vou digitar um 36 aqui. Aperto igual. Temos então 12 certinho. Então, digitar aqui 12. Perfeito. E novamente, vamos dar uma olhada nessas posições aqui no papel. Então, eu vou ver a posição do 1,7 no papel e a posição do 12 no papel. Vamos lá. Começando pelo 1,7, ele vai estar mais ou menos por aqui, eu diria, né? Então, esse é 1,7. E agora vamos para o 12. O 12 vai estar em cima de um quadradinho mais cinza, né? Ele vai estar em cima do quadradinho mais pesado. E eu acho que é esse cara daqui. Pronto. Olhando aqui, né? A gente vê que, bem, aqui vai ter uma folga de 2 centímetros certinhos, né? Já aqui tem uma folga só de 1,7. O que é o esperado, já que a incerteza do primeiro dado é um pouco menor. Novamente, não tem problema em não ser simétrico, né? Seria legal se fosse simétrico? Seria legal se fosse simétrico, mas não importa tanto assim. Ok, mas o ponto principal é que os dados são... Bem, olhando aqui, né? Os nossos dados vão estar basicamente dentro desse quadradinho aqui. Esse cara daqui. Como você pode ver aqui, então esses seriam nossos dados. Eles vão estar aqui em algum lugar. Tudo bem até aí. Eu diria que é uma posição bem centrada no papel, né? Uma posição bem centralizada mesmo. E eu acho que tem a oportunidade de ficar um gráfico bonito, se a gente fizer direito, né? Então, vamos ver como é que a gente faria esse gráfico. Primeiramente, precisa colocar os pontos nesse papel. Então, vamos fazer um pouquinho de conta só para descobrir como é que ficaria, né? Vamos lá. Ah, e por dizer fazer um pouquinho de conta, eu digo preencher esses caras daqui. Então, vamos fazer um pouco tanto de conta, né? Não vai ser tão pouco assim não, devo admitir. Já volto. E foram esses os resultados obtidos por mim. Bem, eu espero que você tenha obtido o resultado igual, até onde eu sei eu digitei tudo certo, então eu acredito que também deveria estar correto. E com base nesses valores, eu vou para o meu papel e vou começar a desenhar meus pontinhos, né? Então, vamos lá. Observando aqui, o primeiro dado vai ser 2,6 no X, né? E o Y vai ser 1,7. Então, vamos lá. Pegando minha caneta, vou dar um pouco de zoom. Ou melhor, se estivesse no mundo real, eu pegaria uma régua e vou marcar aqui o 2,6, vai ser esse cara daqui. Fechar isso aqui. 2,6 vai ser esse carinha daqui. E ele está no 1,7 em Y, então vou procurar aqui 1,7. Esse cara aqui é o 1, esse cara aqui é 1,5, então esse daqui é 1,7. Onde esse encontro é onde deveria traçar meu ponto. Então, vamos lá fazer isso. Venho aqui, começo a desenhar um ponto. E agora é só apagar as retinhas que eu usei de guia, né? Então, tutum. Perfeito, então essa é a minha... Nossa, tá uma bola muito feia, meu Deus. Ok. Mas esse seria meu ponto, esse seria o que eu acabei de desenhar, esse é o meu dado 1. Yupi! Agora é só fazer isso mais 5 vezes. No mundo real, o que você faz para você obter um dado assim, né? Você obter isso mais facilmente, é você usa uma régua ou um esquadro e você desenha de acordo, né? Você faz traçados que nem eu fiz, mas com um lápis muito fraquinho, né? Para depois você poder apagar. Aí você faz essa bolinha ou com uma caneta ou com o lápis fazendo mais força. Tudo bem, tá aí? Vamos para o nosso próximo dado. Eu não pretendo mostrar todos os dados, já que eu acho que é um pouco chato, mas vamos mostrar alguns, pelo menos, né? Como, por exemplo, esse próximo aqui. Esse é o nosso dado 2, então eu vou procurar no X o 5,1 e eu vou procurar no Y o 3,7. Então, vamos lá. Começando pelo X, então eu vou 5,1, né? Esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5. Então, 5,1 seria esse cara daqui, né? O primeiro quadradinho fino. Deixa eu apagar ele, que ficou um pouco errado. Vamos de novo, 5,1. E o nosso Y vai ser 3,7. Deve ficar 3,7. Então, vamos lá. Procurarei o 3 agora, né? Então, esse é o 2, esse é o 3. Então, 3,7 vai ser esse cara daqui. Isso aí. Então, esse ponto de encontro, novamente, é o 3. O ponto de encontro desses dois carinhas é o meu dado 2, né? Meu dado do 5,1 e do 3,7. Então, vamos fazer novamente a mesma coisa que eu fiz antes. Uma linda bolinha desengonçada, tadinho. Ok, e agora eu novamente apago esses traçados aqui que eu usei de referência. Tum, tum. Perfeito. Então já temos dois dados, né? Como vocês podem ver,
duas bolinhas bem tortas, mas estão marcadas corretamente, isso que importa. Vamos agora ver o nosso dado 3. Temos aqui, então, 7,7 para o x e para o y, 5,3. Então, vamos fazer a procura desses dados, né? Fazer uma varredura. Eu sei que aqui é o 5, então aqui vai ser o 6. E aqui vai ser o 7. E agora eu quero o 7,7. Então, deixa eu dar um pouco de zoom. Vou pegar novamente a minha linha de traçado e vou procurar o 7,7, que vai ser esse cara daqui. Então, traçar um carinha ali. Provavelmente vai estar muito baixo, mas tudo bem. E agora eu procuro o meu próximo y, né? Meu 5,3, né? Para verificar, 5,3, estou certo. Então, se eu sei que esse cara aqui é o 3, né? Esse aqui é o 4, então esse aqui é o 5. E o 5,3 vai ser esse daqui. Eita, quase que não deu. Mas vamos lá, então. Dá um pouco de zoom, um pouco mais. E agora eu desenho uma bolinha. Pronto. Temos nosso terceiro dado já. Deixa eu apagar esses caras daqui da esquerda, aqui de baixo, né? Disso aqui eu já consigo ver que o gráfico vai ser linear, de fato, né? Como você pode dar uma olhada aqui. Você está vendo que tem uma certa tendência, por assim dizer, né? Dos dados crescerem, bem, linearmente. Não tem muito o que falar disso. Eu vou terminar de traçar os pontos. Eu vou fazer os últimos 3 dados restantes. E eu já volto aqui, tá? Até porque a gente tem que colocar as incertezas nesse papel ainda, né? Então a gente tem que fazer uma incerteza aqui do y e uma incerteza do x para todos esses dados. Vamos lá. E estamos de volta. Bem, primeiramente você pode dar uma olhada que eu marquei alguns valores aqui embaixo, né? Eles são os valores de centímetros, e isso é o que eu recomendo, inclusive, vocês fazerem, né? Como, bem, é um pouco difícil de você enxergar cada um desses quadradinhos de forma individual, eu marco no meu papel. Eu sei que, por exemplo, a última medida que eu tinha era no 15,4, então eu tenho aqui meu 15, eu vou até o 0,4, né? E depois eu vou procurar até eu chegar no y equivalente. Nesse caso, o y desse dado era o 12, né? Isso. Eu fiz a mesma coisa para o y, né? Como você pode ver. Ajuda. Eu recomendo que você faça, se você quiser. Tá? Deixa eu apagar esse cara daqui. Então, temos todos os nossos dados, nossos lindos dados. E agora basta fazer a barra de erro. Mas qual que é o valor da barra de erro? Vamos para aquela equação de antes. Essa equação, ela tecnicamente só descreve a posição física no papel para dados, né? Ela não descreve para incerteza. Até você fazer um ajuste muito do bobinho. Se a única coisa que você não vai poder usar dessa equação aqui para poder fazer a incerteza é a origem, então. Basicamente, né, o que vai acontecer é o seguinte. Esse cara aqui da origem, ele vai sumir. Então você pode ignorar ele com confiança que, bem, ele não entra na equação. O nosso foco vai ser só o valor experimental, que vai se tornar a incerteza experimental, né? Dividido pelo aquele K, que é o domínio dividido pelo tamanho do papel. Ok? Então a origem ainda entra no domínio, por assim dizer, né? Pensando, por exemplo, em termos de x, né? A gente definiu que o domínio de x vai ser de 0,5 até 4. Ok, então esse caso aqui vai ser 4 menos 0,5, tudo bem certinho. Mas o valor da incerteza não vai ser subtraída por 0,5, beleza? Então vamos começar a fazer essas contas. Não é nada demais. Para o x, é um valor único, né? Como você pode ver, toda a incerteza de x é de 0,2. Ok? No y, bem, você só duas contas, né? Porque só tem 1, 2 e o resto é 3. Ok? Vamos começar a fazer pelo x. Eu vou fazer a conta, então, vai ser 0,2 dividido pelo k de x. Esse cara daqui, do sigma v, vai ser 2 dividido pelo k de y. E depois 3 dividido pelo k de y. Ok, então, vamos começar a fazer essa conta. De volta para a calculadora, né? Deixa eu pegar esses caras daqui. E a gente vai digitar aqui, então, fração 0,2. E aqui embaixo eu vou dividir por 4 menos 0,5 dividido por 18. 4 menos 0,5 dividido por 18. Aperto igual. 36 sobre 35, que é basicamente 1. Então, deixa eu já botar aqui logo. Deixa eu pegar esse cara daqui e botar aproximadamente 1. Mas não vai ser 1 exatamente. Não vai ser 1 exatamente. Porém, o valor vai ser tão perto de 1 que você vai ter que arredondar para 1, porque, né, você não consegue representar 0,9999999 de vários noves. Você não consegue chegar nesse nível de precisão. Vamos agora para o nosso sigma v. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui para facilitar a nossa vida. Deixa eu apagar esse cara, né? E vamos começar a colocar ele para valer. Abre o parênteses, 2. E o 2 vai ser dividido por 42 dividido por 14. Quase esqueci. Aperta igual. 2 terços, ou então 0,67, 0,7, né? Então, vamos aqui. Igual a 0,7. E aqui embaixo vai ser, então, mesma coisa, né? Só vou mudar aqui o 2 por um 3. E isso aqui vai dar 1. Ok. Então, vamos lá. Igual a 1. Então, temos na incerteza de x, né? Todos os valores vão ser igual a 1. Na incerteza do y vai ser 1 vai ser 0,7 e o resto vai ser 1. Ok, e agora que a gente obteve os valores da incerteza, vamos desenhar? Vamos! Na verdade, não vamos não. Eu não vou fazer o desenho das incertezas nesse gráfico, ou seja, eu não vou botar nenhum risquinho para cima e risquinho para baixo, porque, bem, é algo muito
ruim de fazer no computador. Eu vou tentar fazer pelo menos a do y, para ficar um pouco bonito, né? Mas com esses valores aqui, você consegue fazer certeza já de todos os valores. Então, por exemplo, no seu papel, no seu exercício, você vai conseguir desenhar de todo mundo aqui certinho. Se basta pegar uma régua, traçar. Então, por exemplo, né? Eu dou um zoomzinho aqui. Eu vou traçar 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para a esquerda. Tá torto, olha só. Mas vai ser 1 centímetro aqui, 1 centímetro para a esquerda. Vou botar uma barrinha na ponta para ficar bonito. E essa seria a minha certeza horizontal. Para a incerteza do y, eu faço a mesma coisa. Aí eu traço uma barrinha para cima, faço outro negocinho desses, por assim dizer, uma tampinha, né? Faço a mesma coisa para baixo. Meu Deus, tá muito torto esse negócio. E faço assim também para fechar. Tá horrível esse daqui, entendeu por que eu não quero fazer? Mas essa seria basicamente o que você vai fazer. E assim você teria incerteza para cada um desses lados. Isso vai permitir que você faça uma reta de ajuste que leve em consideração as incertezas. Então você poderia analisar quais dados que tem uma incerteza muito grande, quais que tem uma incerteza pequenininha e fazer os ajustes de acordo. Mas a gente chegou nessa parte ainda, então vamos só traçar a incerteza. E aí, estamos de volta e acabou que eu tive paciência sim. Então, cá estamos aqui com todas as incertezas certinhas. Eu espero que seu gráfico seja, bem, algo assim, né? Tenha tanto a incerteza vertical quanto a incerteza horizontal. E fique, bem, cheio de retinhas, né? Tá, ok, tudo bem até aí. Vamos agora para a parte, bem, a parte que você realmente faz o gráfico parecer um gráfico, porque, cá entre nós, esse negócio aqui não exatamente parece algo que eu diria como uau, meu Deus, eu entendo tanta informação, meu Deus, estou entendendo tudo. Tá um pouco difícil de compreender, então vamos começar a colocar umas informações adicionais nesse gráfico para você poder, de fato, poder ter uma interpretação boa, né? Você entender o que está acontecendo nele, né? Então, vamos lá. Basicamente, os elementos que a gente falta colocar no seu gráfico são os valores do eixo, né? As unidades, o seu título, de fato, né? E a legenda com os elementos presentes no nosso gráfico. Então, só para a gente ter um exemplo do que eu estou falando, né? Se a gente voltar para a figura 1, cá estou nela. Você vê aqui, bem, aqui não tem mais, mas teria um título. Você vai ter a legenda, né, do eixo, legenda do outro eixo. Então, ele está falando para mim o que esse eixo é e qual que é a sua unidade. Então, teria aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, assim por diante, né? Então, tem segundos certinho. E, bem, eu tenho também reta ajustada, mas a reta ajustada a gente não vai fazer ainda, tá? Vamos esperar um pouco mais. Ok, tudo bem até aí. Então, basicamente, só fazer isso? Basicamente, é algo simples, assim, fácil. Ok, não é tão fácil assim, mas vamos lá, vamos fazer para você ter uma ideia do que tem que ser feito, ok? Primeiro, vamos começar colocando valores nos eixos, hein? Que tal? Para colocar o valor no eixo, você basicamente vai usar aquele K. Então, eu tenho aqui, né, o K de X ou K de Y, e você vai multiplicar. Por exemplo, se eu quero um valor do eixo a cada 3 centímetros, eu vou botar aqui, então, um K de X vezes 3. Aí depois vezes 6, assim por diante. Tá, não é tão simples assim, eu sei, né? Eu falei como se fosse algo que você faria em um segundo, mas não é. Vamos fazer com calma isso. Primeiramente, por que 3 centímetros eu falei, né? Por que eu falei 3 centímetros e não 4 centímetros e não 5 centímetros? Não tem nenhum motivo particular, na verdade. Você pode fazer com 5, você pode fazer com 4, você pode fazer com 3, você pode fazer com 2. Pelo amor de Deus, não faz com 1. Com 1 fica muita coisa, muita informação, né? 3 até que é uma medida confiável, né? Não é algo tão pequeno nem tão grande. Mas eu também poderia botar 4. Quer saber? Não, vamos fazer com 4, só para ser diferentão. Então, deixa eu primeiro apagar esse cara daqui, né, que ele vai me atrapalhar. Então, a cada 4 centímetros eu vou botar uma unidade. Então, por exemplo, eu vou ter um valor aqui, né, esse é o primeiro 4. Depois eu vou no 8, então 5, 6, 7, 8 é aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Outra medida aqui e depois isso acabou. Ah, mas não fica estranho não ter nada aqui na ponta? Pode ser que sim, né? Se você achar que fica estranho, você pode fazer com uma medida... Nesse caso aqui teria que ser 3, né? Pra ficar certinho. 3 ou 2, né? 4 sempre vai dar errado. Mas enfim. Enfim, você poderia sim ter uma medida na ponta, não necessariamente... Eu tô falando que você não precisa. Ah, e também precisamos da medida original, né? A medida de origem. A minha origem pro X eu sei que é 0,5, então... Deixa eu já botar aqui. 0,5. Vamos agora descobrir qual que vai ser essa medida do 4, né? De 4 centímetros. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar meu K de X, vou multiplicar por 4 e eu vou somar minha origem. Nesse caso aqui, então, eu vou obter... Bem, meu K de X pro X... Bem, meu K de X, ele é... Deixa eu pensar aqui, né? Ele é 3,5 dividido por 18 vezes 4 mais 0,5. Então, fazendo essa continha, né? Eu vou jogar na calculadora, porque eu não vou fazer isso de cabeça. Eu vou ter... Vamos obter, então, 3,5 dividido por 18 vezes 4 mais 0,5. Aperta igual. 1,27. Bem, eu vou arredondar para 1,3. Ah, mas por que 1,3? Por que não 2 casas após a vírgula? Bem simples até, na verdade. Se a gente olhar aqui o nosso tempo, né, você vê que é só uma casa após a vírgula. Tem 1,0, 1,5, 2,0, 2,5,
5 assim por diante. Então, são valores com somente uma casa após a vírgula, somente 0,1 de resolução, né? Então, para ser consistente, eu vou manter esse uma casa após a vírgula também. Então, nesse caso, eu vou usar 1,3 e não 1,27, 28, não sei qual que era. Ok, então deixa eu apagar esse meu risquinho no 4 e vou digitar aqui 1,3. Vamos agora para o nosso próximo dado. Vou nesse 4, aperto igual, 37 sobre 18, ou então 2,05, sei lá o que, tá. 2,1. Então, deixa eu apagar esse cara daqui, vou digitar 2,1. Vamos para o próximo, aperto igual, 2,83, ou então 2,8, né? Então, deixa eu apagar esse cara daqui. Vou digitar aqui então 2,8. Apago esse cara daqui. Vamos para o nosso último dado. Aperto igual. 65 sobre 18, ou então 3,61. Nesse caso, 3,6. 3,6. Ok, então temos todos os nossos dados do eixo X. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui e vou colocar logo aqui, né, nesse cantinho, T de tempo, e eu vou botar aqui S. O que é o S? Segundo, o que é o T? Tempo. Então, a gente tem a descrição do nosso eixo e a sua respectiva unidade. Vamos agora para o nosso y. Então, eu vou repetir o processo. K de y vezes. Vamos agora pensar no qual vai ser o valor que a gente vai colocar aqui no y, né? Qual que vai ser o espaçamento. Eu poderia fazer com 4? Eu poderia. Mas como o papel do y, né, o tamanho vertical do y é menor, eu acho que é interessante a gente mudar um pouco isso. Então, por exemplo, em vez de fazer a cada 4, eu vou fazer a cada 3. Pode ser a cada 3. Ah, eu não quero fazer a cada 3, eu quero fazer a cada 2. Você pode. Ah, não quero a cada 2, eu quero a cada 5. Bem, nesse caso, nesse papel não dá, mas dependendo do seu papel, você consegue também fazer a cada 5 centímetros. Ah, e claro, né, eu vou somar com a origem. No caso do y, a gente não vai ter... Bem, a origem vai ser 0. Né? A gente definiu anteriormente que o domínio do y vai de 0 até 42. Então, eu vou aproveitar e já colocar aqui logo. 0. Depois eu vou... Na verdade, deixa eu fazer isso agora. Dar um espaçamento melhor, né? Para isso aqui ficar um pouco mais claro que esse é do x e esse é do y. Ok, então vamos começar a fazer a continha. K de y vezes 3 mais origem. Isso aqui, então, vai ser 42 dividido por 14, que é o nosso K, né? Vezes 3 mais 0... Então, eu posso só apagar esse cara, né? Isso aqui vai ser igual a... Vamos apagar isso daqui. 42 dividido por 14 vezes 3. Deu 9. E é aqui que eu venho a dizer, né, que o 42 dividido por 14 dá 3. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso fazer isso aqui tudo de cabeça, né? Então, se eu sei que a cada centímetro eu tenho 3 unidades, né, 3 metros por segundo, eu posso falar aqui, bem, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6 dá 18, 3 vezes 9 dá 27 e assim por diante, né? Então, vamos lá. Começando aqui, 9. Aí agora eu vou pro próximo, né? Esse aqui é o 4, 5. Então aqui, 9, aqui vai dar 18. O próximo vai ser... Aqui. Então aqui vai ser 27. Aí o próximo vai ser... Não. Aqui. Aqui vai ser 36. E por último... não vai ter o último, né? Esse ali é o final. Deixa eu só pegar esses risquinhos que eu fiz. Perfeito. Então, esse aqui seria o nosso eixo Y. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou dar um pouco de zoom. Eu vou botar aqui em cima. V, abre parênteses, metro por segundo. Fecha parênteses. Então, bem, agora eu sei que meu eixo Y, ele tem esses valorzinhos aqui, né? Ele é a velocidade e a unidade dele é o metro por segundo. Mesma coisa vale para o meu eixo X. Ele é o tempo e ele está medido em segundos. Ok, agora faltam 2 elementos muito cruciais ainda. Falta uma legenda, que eu vou fazer aqui no canto direito, e falta um título, que eu vou colocar aqui no canto superior esquerdo. E então, eu acabei esquecendo de fazer o título por agora, né? O título acabou saindo na parte depois da reta de ajuste. Tanto que se você clicou no capítulo do YouTube, tem uma parte no final de título. É porque eu esqueci. Mas, enfim, isso não deve atrapalhar vocês. Você pode deixar o título pro final mesmo, né? Não tem problema. Então, podemos seguir adiante. Você pode deixar fazer o título no final, quando der uma referênciazinha pra vocês como é que faz, ok? Vamos lá. Tá, começando pela legenda, que eu acho que ela é mais importante. Basicamente, o que ela deve fazer é o seguinte. Ela tem que falar para mim quais que são os elementos presentes nesse gráfico e o que eles representam. Então, por exemplo, eu tenho que descrever para o leitor que essa bolinha aqui que eu botei, cada uma dessas bolinhas, elas são os dados experimentais. Essas barrinhas são o erro experimental. Eu tenho que falar para o leitor quanto que vale 1 centímetro na horizontal, quanto que vale 1 centímetro na vertical, né? Então, basicamente, eu tenho que botar o K, né? Esse K de X e o K de Y, eu tenho que falar para o leitor. Eu também preciso falar para o leitor Bem, não tem ainda, né? Mas vai ter na reta de ajuste que eu vou colocar, que vai cortar esses dados aqui e vai descrever qual que é a trajetória definida por isso daqui, né? Qual que é a trajetória definida pelos dados. Tá.
Então, para fazer a legenda, eu recomendo que você crie um quadradinho. Então, vim aqui no canto direito. Com a régua, você criaria um quadrado. Bem, o tamanho é um pouco subjetivo, mas acho que algo desse tamanho aqui vai me servir. Talvez eu tenha que ajeitar. Na verdade, deixa eu já ajeitar logo, porque eu sei que eu sou uma pessoa um pouco espaçosa. Então é bem possível que eu precise de mais espaço do que isso. Pronto! Aí na página você escreve, né? Legenda. Deixa eu até aumentar o tamanho desse cara. Legenda. E, com base nisso, eu começo a escrever os elementos do meu gráfico. Então, vamos começar. Primeiro elemento que eu vou colocar vai ser meu dado experimental. Então, ele é representado por uma bolinha nesse gráfico, né? Então, vou desenhar uma bola. Perfeito. E aqui eu vou escrever. Vou botar uma setinha, só para representar o que ele é. E aqui eu escrevo dado experimental. Vamos para o próximo. Repito o processo. Aí aqui eu vou tentar representar minha barra de erro, né? Então, eu vou fazer uma linhazinha. Vou colocar aquele chapéuzinho que tem nas duas pontas, né? Para representar a barra de erro, né? Vou fazer uma outra setinha e eu vou escrever aqui. Barras de erro. Ou então, em vez de você, sei lá, se você não gosta de escrever erro, você pode botar barra de incerteza, né? Ops, incerteza. Os dois são, por assim dizer, sinônimos em FISESP, né? Erro e incerteza representam a mesma coisa, mas tem gente que prefere usar incerteza em vez de erro, né? Agora a gente vai poder representar também o tamanho no... Bem, qual que é o tamanho do centímetro no eixo horizontal? Então, qual que é o tamanho disso daqui? Em segundos, né? E qual que é o tamanho no vertical? Então, qual que é o tamanho desse cara daqui em metros por segundo? Vamos lá. Novamente, eu começo traçando uma retinha. Eu vou fazer em cima do cinza mesmo. Ops, ficou um pouco torto. E aqui eu vou colocar X. Novamente, eu coloco aquela setinha. Ah, eu quero colocar 2 pontos em vez de setinha. Eu posso? Pode também. Desde que sua mensagem seja transmitida para o leitor, você pode fazer isso, tá? O ponto principal é que isso aqui tem que ser... o leitor tem que ler isso daqui e tem que entender o que está acontecendo no gráfico. Ok? Vamos lá. Como que eu vou escrever isso, né? Primeiramente, eu tenho que pensar assim, pô, qual que é a unidade do meu eixo X, né? Qual que é a unidade que eu coloquei aqui? Eu olho o meu gráfico, né? Eu botei aqui embaixo já. Segundo, então eu vou botar... segundos por. Aí você pode botar uma barra, ou então você pode escrever por, div, de divisão. Ah, por que eu não posso colocar centímetros? Porque pode ficar confuso. Afinal, né, o leitor não vai saber se você está dizendo que a medida do seu eixo X ele é segundos por centímetro. Pode parecer estranho, mas poderia ser o caso, né? Então você tem que deixar um pouco mais claro que você está falando da divisão do papel. Então, S por div é igual a... E agora a gente faz a conta do nosso K. O K do meu X, né, ele era 3,5 dividido por 18, certo? Igual 7 sobre 36, que é igual a 0,194... Ok, eu vou arredondar para 0,19. 0,19. Na verdade, uma forma mais bonita de fazer isso aqui seria o seguinte. Em vez de botar o valor assim, né? Eu boto no começo. Então, 0,19 segundos por divisão. Vamos repetir o processo agora para o Y. Então, vamos lá. Outra barrinha. Eu vou botar agora o Y. Puxo uma setinha. E aqui eu repito o processo, né? Então, eu sei que meu Y ele vai ser 3. Aí eu vou botar metros por segundo por div. Agora que eu percebi, botei o S como S maiúsculo, né? Isso é errado. Pronto. Ah, eu tenho espaço para colocar segundos. Ou então tem espaço para colocar a divisão por completo. Ou então tem espaço para colocar metros por segundo por extenso. Tudo bem, você pode colocar. Como eu estou tentando fazer isso um pouco mais compacto, né? Porque eu quero reduzir isso aqui para ficar um pouco menor, que eu acho que está muito grande, na minha opinião. Eu estou fazendo bem. Menos espaço, né? Eu estou tentando botar tudo reduzido. Mas se você conseguir, você pode colocar para o extenso sim. Ah, e para finalizar, né, já esquecendo, vou colocar mais um negocinho aqui. E aqui eu vou botar uma barra assim, né? O que essa barra representa? Bem, ainda não representa nada, mas ela vai representar para mim a reta de ajuste. Vou aproveitar logo e já fazer a seta. E aqui a gente vai, bem, preencher com os nossos dados da reta, né? Falando em reta de ajuste, vamos lá para ela? Tá na hora já, né? E finalmente estamos nela, a reta de ajuste. Basicamente, a reta de ajuste é esse carinha daqui, essa barra preta, né? Ela, bem, é uma reta que leva em consideração todos os seus dados e tenta criar como se fosse uma média ponderada de todo mundo, ok? Então, não, a reta ela não cruza, por exemplo, ela não sai desse ponto inicial até o ponto final. Pelo contrário, ela vai tentar levar todo mundo em consideração. Ah, mas a minha reta passou por cima de um ponto, então minha reta ficou muito em cima do meu ponto inicial. O que acontece? Ela pode cruzar em cima de algum ponto. Ela não vai fazer isso de forma deliberada. Ela não vai fazer exatamente isso. Você não vai sair, por exemplo, do dado 1 até o dado 4. Não é uma reta do dado 1 até o dado 4. É uma reta de ajuste. Ok? Tá, então vamos pular essa parte já. Vamos para a matemática, né? Vamos pensar no nosso passo a passo da reta de ajuste. Basicamente, a gente quer obter uma equação de y igual a b vezes x mais a. Então, nesse caso, né? Y igual a um coeficiente angular vezes nossa variável x, mais o coeficiente linear. Nesse caso, o y e o x são os valores que você conhece, né? São aqueles dados que a gente plotou no papel. E o b e o a são a incógnita, né? São coisas que a gente vai descobrir ainda.
Tá, então vamos criar um passo a passo para criar nossa reta, né? Primeiramente, a gente vai escolher 2 pontos. Bem, os pontos, idealmente, eles têm que ser distantes entre si. Se eu for escolher 2 pontos, eu não vou escolher o ponto aqui e outro ponto aqui. Não, eu vou escolher pontos que estão, por exemplo, numa ponta e outro ponto na outra ponta. Essa distância vai ser útil para você minimizar erros de leitura, ok? Tá. Obtido os pontos, você vai converter esses dados de volta para valores experimentais. Isso basicamente significa você desfazer aquela conversão do K. Eu vou mostrar como é que se faz isso, então não se preocupe. Ok, então com os dados desconvertidos, você pode encontrar o coeficiente angular fazendo um ΔY dividido por ΔX. Então, o que isso quer dizer, né? Essa continha, né, de ΔY dividido por ΔX vai te dar o B. E, bem, depois que você encontra o B, você pode encontrar o A. E até que é simples, né? Basta você pegar esse BX, jogar ele para a esquerda, né? Então você vai pegar Y menos BX e você vai obter o A. Tá, sem mais delongas, vamos pro papel e vamos começar a fazer isso de fato, né? Cá estamos nós, estamos de volta, né? E o que eu vou fazer é o seguinte. Bem, vou botar no modo reta e eu vou começar a tentar desenhar isso, né? Vamos tentar levar em consideração todos os dados. Agora, no computador isso é muito difícil de fazer porque, bem, é no olhômetro. No papel, o que você pode fazer para melhorar a sua situação é, você pode pegar a sua régua e você pode tentar alinhar de modo que você cria uma reta que vai levar todo mundo em consideração. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar o meu melhor. A primeira coisa e o primeiro truque que eu posso falar para vocês é o seguinte. De forma geral, a reta justa tem que ter o mesmo número de dados na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, por exemplo, se essa é uma reta agora meramente ilustrativa, pode ser assim. Eu tenho aqui, né, que a minha reta, bem, ela está um pouco para baixo aqui. Ela está bem abaixo desse cara daqui. Ela está acima desse daqui, do terceiro dado. Ela está um pouquinho acima desse dado 4. Ela está um pouquinho abaixo do dado 5. E ela está bem abaixo do dado 6. Então, numericamente, né? São 2 dados embaixo e 4 dados em cima. Vou fechar aqui. Bem, eu acho, na minha sincera opinião, que eu poderia subir ela um pouquinho, né? Em outras palavras, vamos refazer. Se você vem fazendo o gráfico com a caneta, eu recomendo que você faça essa parte primeiro ao lápis, caso você mude de ideia, né? Então, vamos tentar de novo. Tentei traçar outra reta aqui. Como você pode ver, ela está passando por cima de 3 dados e está passando por baixo de 3 dados, né? Está mais uniforme. Agora, ela é o gabarito? Na verdade, se você fizesse o mesmo exemplo que eu estou fazendo agora, você provavelmente vai obter um resultado diferente do meu. Isso é porque cada reta de ajuste é um pouco única. Não é exatamente impossível você obter a mesma reta que um coleguinha. E isso tudo é pelo fato de que, bem, cada um vai obter posições diferentes. Mesmo que sejam ligeiramente diferentes, ainda são diferentes. Então, isso impede que você obtenha um resultado concreto. Mesmo assim, vamos supor que eu obtive um coeficiente angular de 7. E aí você fez o seu gráfico e você obteve um coeficiente angular de 12. Essa diferença discrepante aqui, ela provavelmente está errada. Agora, quem está errado, eu não sei dizer se vai ser eu ou se vai ser você, mas um dos dois está errado. Ok, com isso em mente, e agora que a gente tem, bem, uma certa traçada, eu vou procurar 2 pontos distantes para poder fazer meu cálculo de coeficiente angular e meu coeficiente linear depois. Vou procurar aqui no começo por algum... Opa, perfeito. Olha aqui. Tá vendo que essa reta vermelha está passando em cima de uma quinazinha, né? Ela está passando em cima desse cara daqui? Esse cara em específico, ele é bem fácil de você ler, né? Ele está passando em algum 0,5 no Y, né? Então, ele está passando no 3,5 no Y, né, em centímetros. Então, 3,5. E ele está passando em 5 centímetros no X. Então, esses são valores muito redondinhos. E isso permite converter eles muito mais fácil do que, por exemplo, esse cara daqui, né? Então, é sempre melhor você procurar por lugares que ficam certinhos. Ah, mas não está certinho no seu, Matheus. Ele está um pouco mais para cima. É, eu sei. Não precisa ser cravado certinho. Quanto mais próximo, melhor. Sim, mas como a reta de ajuste é sempre algo que vai dar um valor aproximado, você pode arredondar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, que não tem tanto problema, ok? Procurando agora por um dado aqui no final, né? Pra gente, bem, fazer a continha do ΔY e ΔX. Eu vou pegar, ó, aqui no final certinho. Ele tá em cima desse cara daqui. Ah, ok, então ele tá em cima do 13 na vertical, né? E ele tá em cima do 17 na horizontal. Ok, então, disso daqui eu posso fazer minha continha, né? Eu posso só converter agora. Vamos começar pelo nosso dado 1, e já deixa eu até escrever, né, aqui em cima. B vai ser igual a... Bem, eu vou ter 3,5 vai virar 3,5 vezes 3 vai dar... Deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça. Vai ser 10,5. Ó, consegui. Já o 5 eu vou ter que fazer na calculadora. Eu vou pegar então 0,19. Vou multiplicar por 5. Eu acabei de verificar ali. Aperto igual. 19 sobre 20 ou então 95. Ok. Então, meu 5, esse cara daqui vai virar 0,95. Já posso até colocar isso aqui, né? Traçar aqui. Pronto. Vou escrever aqui.
menos 0,95 e aqui vai ser menos 10,5. Ok, e agora vamos procurar o valor mais na ponta, né? Eu vou procurar então por 13 aqui no y e depois por 17 no x. Vamos lá. Eu vou aproveitar que esse 0,19 já está aqui. Deixa eu apagar esse 5, vou botar aqui 17. Certo igual. 3,23. Então, vou descer aqui de novo. Vou escrever aqui. 3,23. 3,23, beleza. Vamos agora fazer a conta do B. Eu tenho 13, né? Então vai ser 13 vezes 3, que vai dar 39. Então, deixa eu botar aqui. 39. Fazendo essa conta, você vai obter. Deixa eu fazer aqui, né? Vou clicar na fração. Vamos lá. 39 menos 10,5 dividido por 3,23, 0,95, né? Então, vamos lá. 3,23 menos 0,95. Perto igual 12,5, tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui 12,5. Beleza. E com base nesse valor, eu consigo calcular o meu coeficiente angular. Então, vamos lá. A é igual a... Ah, e eu tô fazendo isso aqui no papel. Eu peço, pelo amor de Deus, não faz no papel, tá? Eu tô fazendo aqui porque é mais prático para mostrar para vocês por vídeo. No mundo real, você faz isso aqui no papel por fora, né? Você não faz em cima da folha. Porque senão vai ficar a folha manchada, vai ficar feio, ok? Enfim, eu vou botar aqui então y menos b vezes x. Isso, bem, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar um y que eu tenho aqui. Então, por exemplo, poderia pegar o 10,5 e eu vou subtrair ele por 12,5 vezes 0,95. Ou, então, eu poderia fazer 39, botaria 39 aqui. Aí eu vou novamente botar o 12,5 aqui no B. E depois eu vou botar o x como 3,23. Basicamente, o que isso quer dizer é, tem que ser o y e o x no mesmo ponto, tá? Então, eu não posso fazer 10,5 com 3,23. Eu tenho que fazer 10,5 com 0,95, ok? Vamos até fazer com esse lado daqui, né? Que é valor menor, fica mais fácil. Então, 10,5 menos 12,5 vezes 0,95. Nossa, que 9 feio, meu Deus. Pronto, 9 um pouco... então, tá um pouco mais bonito, não tá bonito ainda não, mas enfim. 10,5 menos 12,5 vezes 0,95. Então, vamos lá. Deixa eu apagar esse cara. 10,5 menos 12,5 vezes 0,95. Aperta igual. Deu menos 1,375, né? Eu vou arredondar para 1,4. Então, isso daqui é igual a menos 1,4. Ok, então, agora temos nosso coeficiente linear, o nosso coeficiente angular. Então, bem, se eu botar para minha reta de ajuste, eu posso escrever aqui. Reta de ajuste y igual a 12,5 vezes x menos 1,4, faltou espaço. Deixa eu só botar isso aqui direto. Não vai ter espaço para colocar a reta de ajuste, mas se você tiver com espaço, eu acho que é interessante colocar, né? Reta de ajuste y igual a, o coeficiente angular vezes o x menos ou mais o coeficiente angular. Ok? Deixa eu só reduzir o tamanho da legenda, que eu falei que eu ia fazer isso antes, não fiz ainda. Pronto. Centralizar esse título de novo. Pegar esse cara e jogar um pouco mais para a direita. Aqui, tá bom? E, senhoras e senhores, quase terminamos o gráfico. Agora que eu percebi. Faltou um negócio muito crucial, que faltou até no começo do vídeo. Eu não botei título. Ai, ai. Tá. O nosso título, bem, é algo que represente o seu gráfico. Então, primeiramente, o nosso gráfico é uma bagunça, então o que esse título representaria seria a bagunça do Matheus. Vamos, bem, tentar deixar isso um pouco mais organizado e eu já volto. Agora que podemos se concentrar no gráfico em si, vamos começar a pensar no título, né? Que tal gráfico da velocidade em função... Ai, meu Deus, não sei escrever. Em função do tempo. Bem, é um título pequeno, mas eu acho que a gente pode fazer melhor. É um gráfico da velocidade, mas é a velocidade do quê? É a velocidade do seninha, então. Velocidade do seninha. Seninha. Deixa eu dar um enter aqui. Em função do tempo. Ok, esse é um título mais apropriado. Bem, mas também pode colocar da velocidade, mas eu posso abrir parênteses e botar aqui metro por segundo, né? Você não acha? Posso. Também posso abrir parênteses aqui no tempo e botar S de segundo. Posso. Então, esse aqui seria um gráfico... Bem, seria um título apropriado, né? O gráfico da velocidade em metro por segundo do seninha em função do tempo, que também está em segundo. Que também não, que está em segundo. Se você quiser ser mais prolixo ainda, você pode até colocar do carro do seninha. Deixa eu até fazer isso, né? Do carro, quebrar aqui, do seninha em função do tempo. Pronto. Esse é um título que eu diria que é bem apropriado para o nosso gráfico, que agora sim está completo. Deixa eu só terminar de dar um tamanho nele. Pronto. Esse aqui é o nosso gráfico, o final, né, 100% atualizado, que inclui, como você pode ver, uma legenda no eixo Y, uma legenda no eixo X
uma legenda geral, né, dos elementos do gráfico, os dados com sua respectiva incerteza, uma reta de ajuste que a gente fez com todo o cuidado do mundo, e o coeficiente angular e linear dessa reta de ajuste que a gente botou no gráfico também, na legenda do gráfico, no caso, né? Ah, e quase que esquecemos do título. E com isso estamos encerrando a aula. Eu espero que tenha, bem, sido uma aula produtiva. Eu sei que é um vídeo muito grande, mas eu também espero que vocês vejam ele em partes, não necessariamente de começo a fim. E, em caso de dúvida de qualquer parte do vídeo, você pode ir nos capítulos do YouTube e, bem, selecionar o que você quer rever, ok? Enfim, é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo ou até a monitoria. Fui!